Fala, senhores, tudo bem? Bem-vindos ao canal Driver Calculista. Meu nome é Felipe França e o vídeo de hoje vai falar sobre dicas de posicionamento, né? Dicas de posicionamento junto com o horário, né? E também informações extras como eventos e feriados. E aí, como se posicionar? Aonde eu devo ficar? Quais lugares eu devo frequentar para conseguir mais corridas e não ficar parado e ao mesmo tempo não rodar vazio, tá certo? E também vou falar sobre o meu resultado da quinta-feira, já fechando aí a minha semana de segunda a quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. Dicas de posicionamento, horários, eventos e feriados, tá certo? A primeira coisa que você deve pensar em posicionamento é onde eu estou e o que tem em volta de mim, certo? O que está acontecendo em volta de mim, tá certo? Você precisa pensar como o passageiro pensa. O que o passageiro normalmente faz? O passageiro que não é um motorista, logicamente. Ele está trabalhando numa empresa, ele vai sair da empresa, provavelmente vai para um happy hour, ou vai para casa, ou ele vai para uma balada, ou ele vai ficar mais tarde no trabalho dele, depois ele vai para casa ou para uma balada, ou ele pode ir para um hospital, ou ele pode ir visitar um parente, ou ele pode ir para a faculdade, ou ele pode ir viajar, ou tem vários porquês de quando e onde as pessoas fazem isso. E também varia conforme o dia da semana. As pessoas normalmente podem viajar numa sexta, podem voltar no domingo, no sábado normalmente ficam no lugar onde elas querem ficar, e por aí vai. E também tem horários, né, onde as pessoas saem da balada, onde as pessoas começam a voltar para casa, e por aí vai, tá certo? Então, vamos pensar como se fosse das 5 da manhã até as 8 da noite. Aliás, das 5 da manhã até as 8 da manhã. O que as pessoas estão fazendo? Muitas estão acordando para ir para o trabalho, e muitas estão indo para as escolas, e algumas estão indo viajar, tá certo? Então, qual é o lugar aonde você deve ficar? Onde a maioria dos passageiros estão? Estão em residências, em hotéis. Então, entra aqui embaixo, cadê? Residenciais, né? E também hotéis, tá certo? Hotéis e motéis, tá certo? Esses lugares, hotéis, residências, né, no caso condomínios grandes, são locais onde você normalmente vai conseguir mais viagens para aeroporto, uma viagem para uma rodoviária também, tá? Nesses horários, tá certo? Um pouco mais tarde também, as pessoas começam a voltar também das rodoviárias, tá? E também dos aeroportos, mas principalmente das rodoviárias, você consegue mais viagens médias e também pequenas, algumas grandes, tá? Voltando de rodoviárias e dos aeroportos também, tá? Só que nos aeroportos tem fila de aeroporto, tá? Então eu não aconselho ficar, porque você pode ficar várias horas e isso não compensa, tá? A gente pensando aqui também agora em centros, depois das 8 da manhã, até mais ou menos umas 10, ainda tem esse um pouco do horário de pico, que é as pessoas que estão indo para o trabalho um pouco mais tarde, estão entrando em escola um pouco mais tarde, estão indo para curso um pouco mais tarde, estão indo fazer várias coisas durante o dia, academia, então tudo nesse horário até 9, 10 da manhã ainda tem um movimento. Depois disso cessa, as pessoas praticamente já estão aonde elas querem, tá? E depois 11 da manhã volta um pouco do movimento, né? Que eu chamo de movimento de almoço. As pessoas começam a ir para restaurantes próximos dos centros comerciais, ou seja, se você estiver perto de um centro comercial empresarial, você vai pegar corridas que provavelmente vão para restaurantes que são próximos. Então são várias corridas pequenas, porém se você conseguir se manter ali, você consegue pegar várias corridas pequenas. E isso pode ter dinâmico picolé, e isso pode ter também as promoções, que pode ter alguma promoção ali naquele momento, ou promoção de quantidade da semana, tá? Então, somado tudo isso, você consegue pegar algumas corridas nesses lugares. Você também consegue pegar corridas de pessoas que estão saindo da empresa para ir viajar, estão saindo da empresa para voltar para o hotel e estão saindo da empresa para ir para outras empresas. Isso acontece muito, principalmente no Alphaville, em Barueri. Tem uma grande galera que sai de lá e vai para São Paulo, que é justamente no horário que eu estou indo para São Paulo, que eu começo por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, agora eu estou começando a 1, e por volta ali de 1h30, 2 horas, tem gente ainda almoçando e tem gente indo para São Paulo, saindo, e tem gente meio-dia também, inclusive, tem gente meio-dia saindo de Alphaville e indo para São Paulo. E vice-versa, tem gente de São Paulo indo para Alphaville, mas também isso pode acontecer somente dentro de São Paulo, ou até mesmo Osasco, Barueri, em qualquer cidade que você esteja, pode acontecer isso, tá? Mesmo cidades pequenas, isso ainda pode acontecer, lógico, numa pequena escala, às vezes numa escala até maior, mas acontece em alguma escala, tá certo? Quando a gente pensa em centros comerciais empresariais, você já consegue localizar prédios grandes empresariais,
Locais que são somente empresariais, condomínios grandes, às vezes são várias ruas somente de empresas grandes, tá? E aí depois a gente vem para residenciais, residenciais de vários prédios dentro de um condomínio, às vezes é um prédio só, e também de casas, né, locais mais residenciais. E também, às vezes, condomínio de várias casas também, tá certo? Como, por exemplo, Morumbi, Perdizes, algumas áreas são mais um pouco residencial. Lapa eu vejo também que tem bastante parte residencial, tá? Alto de Pinheiros, né? Jaguaré tem uma parte residencial também. Leopoldina eu vejo que tem bastante prédios residenciais, mas ao mesmo tempo também tem empresa. Então, esses lugares, as pessoas normalmente vão voltar para casa ou elas vão sair de lá. Então, você tem que procurar, quando você sai de casa, você tem que entender se o local que você mora é um local onde as pessoas estão saindo. De repente é interessante você mudar de horário para você poder sair junto com as pessoas, né? Porque às vezes você quer sair no horário que as pessoas estão voltando ou num horário que estão dormindo ainda e pode ser que não tenha muita viagem. Mas ao mesmo tempo você tem que analisar o restante do dia, tá certo? Nesses locais de residenciais, as pessoas voltam para casa, é interessante você também se planejar para ver se o seu local de horário, por exemplo, eu quero voltar para minha casa, será que as pessoas também estão voltando para casa e na mesma região que eu moro? Isso é interessante de você pensar também, porque você começa a se organizar e entender o fluxo da cidade, tá certo? E aí, entre 11 e 2 da tarde é o que eu falei sobre os almoços, sobre as pessoas fazendo transferência, check-ins de hotéis indo para rodoviárias e aeroportos, também é interessante, tá? Entre 2 e 4 da tarde tem uma queda de movimento, mas ainda tem pessoas almoçando, fazendo algum tipo de reunião, e ao mesmo tempo também tem escolas, né? Tem bastante escolas, até, não sei se eu coloquei aqui, mas tem escolas também, tá? E nessas escolas, coloquei aqui, escolas e faculdades, mas geralmente nesse horário 2 e 4 da tarde, até 5 da tarde, 6 horas, são as escolas de crianças e adolescentes. Então, se você estiver preparado, você vai conseguir pegar crianças e adolescentes com os pais ou empregados, empregadas, buscando, levando, tá? As crianças aí que estão fazendo curso de natação, curso de não sei o que, curso de escola mesmo. E aí depois a gente vem para 5 da tarde até as 8 da noite, que é o horário de pico, tá? Nesse horário de pico, aí você tem tudo ao mesmo tempo. Você tem saída de escola, você tem saída de faculdade, você tem ida para a escola, ida para a faculdade, você tem saída de trabalho de um monte de gente, você tem volta de retorno, tem gente indo para o trabalho, você tem gente que está simplesmente saindo de lugar para ir para happy hour, tem gente indo para o bar, tem gente indo para restaurante, tem gente indo para outra empresa. Então você tem tudo ao mesmo tempo, as pessoas saindo, e ainda tem um pouco de trânsito das pessoas saindo, tá? Indo para casa. A gente vai colocar uma coisa aqui também, que é trânsito, tá? Muita gente pergunta para mim como é que eu faço para fugir do trânsito, tá? E eu vou explicar para vocês o seguinte. Eu, Felipe França, não fujo do trânsito, procuro fugir do trânsito, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar lá, não adianta. Se eu ficar 100% fora do trânsito, eu também vou ficar 100% fora do movimento. Então eu tenho que estar ali, tá? O que eu faço é corridas muito pequenas, tá? Muito pequenas de 1 km, de 500 metros, de 1,5 km, que vão durar ali 8, 10, 12, 15 minutos no máximo, tá? Que eu consigo resolver rápido, mas que vão me dar R$20, R$25, R$15 com um dinâmico picolé alto e talvez uma promoção ali de seguidinha ou turbo ou o que for, tá? E isso me agrega valor, eu não rodo tanto e ganho muito bem por quilômetro e ao mesmo tempo mantenho a minha hora razoável ou até mesmo alta. Tá certo? E procuro ficar usando contrafluxo. O que é o contrafluxo? Utilizar o fluxo que menos pessoas possíveis estão indo para lá. Tá certo? Só que isso você vai ter que analisar na hora. Então é importante usar o Google Maps, por exemplo, usar o feeling de amigos te avisando no WhatsApp, para você entender quais ruas estão com menos trânsito e direcionar para lá. 1 km, 1,5 km para frente, você pode direcionar que provavelmente vai tocar uma corrida curta. E mesmo que sejam curtas, você faz rápido e você vai fazendo, até acabar o horário de pico, tá certo? E depois do horário de pico, até acabar das 8 da noite para frente, dá uma reduzida até 9h30, 10 horas, que é o horário que normalmente as pessoas já estão aonde elas querem, tá? Mas ao mesmo tempo tem gente indo para alguns lugares, e é importante, neste caso, você saber que bastante pessoas que já estão nas residências, algumas pessoas que estão em empresas estão ainda fazendo essa troca, e tem gente indo para restaurante, indo para... se você estiver perto de rodoviária, de hotel, se você estiver perto de shopping, de hospital, de estação de trem, tá?
tem feiras, até mesmo de eventos específicos, tá? Daqui a pouco eu vou mencionar isso. Você consegue ter uma garantia de maior chance de tocar. Então é importante, assim como eu já mencionei, o direcionamento infinito, tá? Para você direcionar de um local para o outro, de um centro comercial para uma área residencial, num horário residencial, num dia de semana que você sabe que vai tocar mais. E aí você vai revezando, vai para os restaurantes, vai também para os bares, baladas, vai procurando locais aonde deixam perto de outros locais que vão tocar. Casas noturnas, Burger Kings, McDonald's, shoppings, hospitais, escolas, faculdades, eu já mencionei também, né? Bares, baladas, restaurantes, hotéis, rodoviárias, estações de trem. E aí a gente tem eventos específicos que são lugares grandes, como por exemplo Lollapalooza, como por exemplo Fórmula 1, como por exemplo Ibirapuera, algum tipo de show que tem baladas em locais grandes, que vai ter eventos grandes que você sabe que vai ter muita chamada indo para lá e depois na hora de buscar, na hora de terminar, na hora que o pessoal sai e aí tem aquele dinâmico alto, tanto no evento, tanto em volta na região, tá certo? E a gente também tem feriados, inclusive agora, dia domingo agora, né, dia 8, dia 8 é dia das mães, então vai ter muito movimento em restaurantes, tá? Restaurantes, então prepare-se para buscar famílias. Vai ter muita gente indo para restaurantes, vai ter muita gente indo para shopping. Os shoppings provavelmente vão estar abarrotados, então prepare-se, tá? Vai ter, então esse horário entre 11 da manhã para frente, vai ter muita gente almoçando, indo para shopping, restaurante, à noite também vai ter. Então já fica esperto, já é uma dica a mais aí, tá certo? Eu coloquei aqui no final, não cheguei a mencionar, mas também tem feiras, feirinhas, Brás e Liberdade. Eu coloquei essas informações porque eu sei que tem muita gente lá, mas ao mesmo tempo tem muito trânsito. Então isso pode atrapalhar um pouco e não ser bem rentável referente ao trânsito. Mas também tem corrida lá, tá? Então é isso, galera. Essas foram as dicas referentes a posicionamento, trânsito, horário, eventos, feriados, e esses são os locais aqui. Eu vou procurar também escrever na descrição do vídeo essas informações que eu coloquei aqui, mas acredito que dê para ler. Se não der para ler, vou até aproximar aqui para vocês, tá? Dá para vocês tirar um print, tira um print rapidinho, né? Pausa o vídeo, tira um print e é isso, tá certo? E agora vamos falar, né? Vamos aqui falar de como é que foi a minha quinta-feira, tá? Como é que foi a minha quinta-feira, tá certo? Vamos lá. Na quinta-feira eu fiz R$ 868,02, sendo R$ 651,02 de corrida. Foram R$ 217 de promoção. Lembra que eu havia mencionado que tinha 115 da primeira parte da promoção de 90 corridas e mais 70 da segunda parte? Bati as duas partes, então deu 185, tá? E os outros valores, tá? Foram referentes àquela promoção do Turbo, tá? Que foram R$ 32, foram 4 corridas apenas, não consegui fazer 6, mas tudo bem, importante que deu um valor legal, tá? E aqui a gente tem 206,4 quilômetros totais, o total de quilômetros que eu rodei, foi muito bem aproveitado, bastante dinâmico, e aí deu esse valor aqui de quantidade de kms. Tanto é que deu mais de R$ 4,20 o km, arredondando foi para 4,20 o km, tá? Foram 12 horas e 1 minuto trabalhado, 12 horas praticamente exatas aí, dando R$ 72,23 por hora trabalhada, tá? E foi R$ 81,06 de GNV, dando 9,34% aproximadamente, menos que isso, tá? De GNV, fazendo com que a média da semana caísse, tá? De 13,15%, menos que isso, para 11,59%. Então nós estamos agora com 11,59%, tá? De combustível, de gasto com combustível na semana. Lembrando que esse gasto com combustível, ele acaba aumentando depois que eu coloco o etanol, tá? Mas o fim de semana é previsto sexta-feira, sábado e domingo, que eu faça bastante promoções. Tem a promoção do final de semana, vou colocar aqui para vocês, que o total é de R$ 255, tá? Então vai dar um valor bacana. Tem algumas promoções do Turbo em alguns horários. Não são muitos, não pegou muita madrugada, mas dá para fazer, vamos tentar fazer o máximo aí, tá? Mas acredito eu que o resultado vai ser mais efetivo por quilômetro do que foi na semana, e eu também vou diminuir ainda mais o meu custo com combustível. Vou gastar menos metros cúbicos de GNV para rodar, porque vai ter menos trânsito agora, pelo menos no sábado e no domingo. No domingo talvez um pouco de trânsito, mas não tanto, tá? Então isso tende a reduzir ainda mais esse valor aqui. E depois, mesmo com o GNV, aliás, com o etanol, ainda fique
bastante baixo, né? Quero ver se eu consigo fechar em menos de 13%. A minha meta é chegar a 12,5%. Eu tenho uma meta pessoal de baixar para 12,5% e tentar manter isso um mês. Né? Se eu conseguir, vai ser uma vitória grandiosa. Vamos torcer, galera, para a gente conseguir fazer isso, tá certo? Eu e vocês juntos aí, tá? O previsto para 2022 são 16%, mas eu quero chegar em algumas semanas a 12,5% para, se caso subir, dar certo, tá certo? Então é isso. Essas foram as dicas de hoje sobre o posicionamento e esse foi o resultado de hoje. Tá? Fechando aí a minha primeira parte da semana e amanhã eu vou apagar toda essa parte aqui e já vou começar no final de semana. Tá certo, galera? Então um abraço para vocês, um ótimo dia para todo mundo e vamos que vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. E é isso daí. A galera vai falar, que não sei o que, você só consegue ganhar dinheiro porque seu carro tem dinheiro de vez, mas tá indo 11,60%. Se eu dobrar, dá menos de 23%, ainda assim dá um lucro bom. Mesmo se eu somar com os outros custos, ainda dá um lucro bom. Tem gente que fala, mas eu tenho que ficar me deslocando. Não, é só pensar que você vai conseguir pegar as corridas nos lugares certos, nas horas certas. Mas tem que pensar que não sei o que. Antes dava para ser um motorista burro. Burro no sentido, desculpa falar, mas antes dava para ser burro. Hoje já não dá mais. Né? Hoje você tem que ser motorista estrategista, você tem que calcular, você tem que fazer tudo para conseguir ganhar dinheiro. Mas antes, tá? Antes dava, porque o combustível era tão barato que você podia rodar vazio e ainda sentir um lucro muito efetivo. Tá? Tanto é que eu gastei 22% de combustível no meu primeiro ano e fiz R$1,15 por quilômetro. R$1,15, hoje eu fiz R$4,20. Né? E a minha meta é que alguma semana do ano desse 2022 feche em R$4 o quilômetro a semana inteira. Tá? Mas é isso, galera. Vamos que vamos. E é isso aí. Os mimimi pira, a galera chora, mas trabalho de verdade, trabalho duro, trabalho calculado. Quem calcula lucra. Quem faz a conta consegue ter resultado e quem vai atrás consegue. E vamos que vamos, beleza?